Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós estaremos fazendo uma leitura a partir do verso 4. Antes de lermos, gostaria de salientar que é muito importante que nós estejamos diante do culto de quinta, do culto de domingo, enfim, diante de todos os encontros onde podemos nos alimentar da palavra de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos tem uma fala muito interessante sobre o aspecto que tange a relação que às vezes nós não conseguimos ter com os cultos do ponto de vista de alimento espiritual. Ele conta uma história onde, não sei se uma ovelha, mas alguém o questiona, ou ele mesmo se questionou, da incapacidade que nós temos de memorizar todos os sermões que nós ouvimos, todos os estudos, né? Então, se eu perguntar para você, olha, qual foi o sermão de 3 quintas-feiras atrás? Você já fica assim, né? Tentando saber qual é e não lembra. E reverendo Augusto Nicodemos fala algo muito interessante sobre isso. Ele diz que também não lembra qual foi o almoço de 3 semanas atrás, numa quinta-feira. Talvez você não lembra a janta de 3 quintas-feiras atrás, mas você lembra muito bem que naquele dia, aquela janta, aquele almoço te sustentou. Portanto, por mais que você talvez não lembre de todos os sermões que você ouviu nas últimas quintas-feiras ou até mesmo nos últimos domingos, tenha certeza que naquele dia Deus lhe deu aquilo para lhe sustentar e de que isso vai fazer muita falta caso você não se alimente. É importante para nós porque, como cristãos e alguns de mais longa data, pode parecer que a permanência diante de sermões seguidamente e não lembrar de todos, pode parecer algo meio que, poxa, será que eu não estou dando caso? Está sim, deve ter anotado até às vezes, deve ter até comentado após o sermão, só que a nossa mente não guarda, mas foi alimento de Deus para aquele dia. Portanto, que o Senhor te alimente na data de hoje. Atos capítulo 8, verso 4, diz assim a palavra do Senhor Jesus: Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos dos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, pela graça que nos foi dada essa noite, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E isso não é pouca coisa. Viemos de tempos atribulados, semana difícil, lutas domésticas, pressões internas, pecados que nos muitas vezes roubam o sossego e, enfim, Deus, muitos de nós se chegaram aqui diante de muita luta. Mas nós te pedimos essa noite, Senhor, que o Teu Espírito faça com que os nossos corações se aqueçam, de que a nossa alma exulte em alegria, porque a palavra de Deus está sendo dirigida ao seu povo, porque o Espírito Santo está convencendo o seu povo. Então, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos conduzir essa noite em plenitude de vida. O Senhor possa revivificar aqueles que estão, Senhor, precisando do Teu ânimo e daqueles que precisam do Teu consolo, que a Tua graça os alcance. Nós te pedimos que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa e tem a liberdade completa de nos mudar, Senhor, de nos transformar, porque só o poder do Espírito Santo pode fazer isso essa noite. Por isso, Deus, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor essa noite.
E é no nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos. Amém. No estudo dessa noite, nós vamos estar no texto que vai do verso 4 até o verso 8. Vamos estar direcionando o nosso olhar para aquele segundo momento, logo após o apedrejamento de Estevão. Eu quero começar com uma história. Houve um músico muito famoso, de uns 2 séculos atrás, um pouco mais de 2 séculos atrás, muito famoso. Esse músico conferiu à humanidade algumas das canções mais inesquecíveis que o mundo jamais ouviu. Ele era um homem da região da antiga Prússia, mas infelizmente na sua infância ele foi marcado com o falecimento de 1 ou 2 dos seus pais. Muito triste, ele buscou consolo. E, incrivelmente, o seu consolo adveio de canções de um reformador, Martinho Lutero. Uma das canções que trouxe ele de sua dor profunda na pré-adolescência para o gozo e a alegria da juventude foi Castelo Forte. Johann Sebastian Bach foi um músico que marcou toda uma geração. Bach, como muitos conhecem, fez uma canção que explicitava a chegada de Jesus ao seu coração. E eu peço que em casa você procure Jesus, a alegria dos homens. Johann Sebastian Bach disse que a chegada de Jesus ao seu coração foi como uma torrente de alegria que o tirou de um estado completamente desconsolável, se assim podemos dizer, se não é um neologismo meu, e colocou ele com uma possibilidade de olhar adiante. E ainda que num tempo difícil, ainda que sem a família, ainda que sem esperança, ele se lança ao piano e compõe canções, e muitas delas são sobre Cristo, e muitas delas são sobre salvação, e a maior delas, ou a mais conhecida delas, Jesus, a alegria dos homens. Johann Sebastian Bach foi um homem marcado pela salvação em Cristo Jesus. E as suas canções, muitas delas, aqueles que são músicos talvez vão perceber, elas são marcadas por um tom maior. Ou seja, as notas são grandiosas e alegres. Às vezes em contrastes com belas óperas também, de homens como Mozart e algumas outras intrincadas obras de Wagner, por exemplo. E Johann Sebastian Bach, ao contrário, era marcado pela alegria em suas composições. Jesus, a alegria dos homens. Eu gostaria de pensar nessa noite sobre a alegria do Evangelho e o que a chegada do Evangelho pode levar a uma cidade. Nesse texto aqui, eu peço que você repouse seus olhos, nós vamos ter aqui a dimensão exata de uma contraposição. De um lado, o apedrejamento de Estevão, que traz terror a toda a comunidade judaica cristã. Essa comunidade judaica cristã é principalmente afligida do ponto de vista dos judeus de fala grega. Como nós percebemos, os apóstolos não são afastados de Jerusalém. Os 12 permanecem em Jerusalém. Então, esse ataque mais confrontador foi devido ao fato de que Estevão, um judeu de fala grega, foi apedrejado, foi ousado, foi ao ponto de dizer que o templo já não tinha mais a validade e a perspectiva que tinha, porque Jesus havia suplantado as necessidades temporais daquele templo e tinha transcendido o templo, e de que os fariseus, os saduceus e todos aqueles homens haviam sido responsáveis pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Esse texto do apedrejamento você encontra aí até o capítulo 7, ou na verdade até o capítulo 8, verso 1, onde Saulo consente com a morte de Estevão. Saulo, um judeu muito zeloso, fariseu da tribo de Benjamim, emplaca uma acelerada perseguição, onde o termo usado por Lucas na sua descrição em Atos é um termo de despedaçamento de presas
que você encontra aqui mais ou menos no verso 2, exatamente aí, no verso 3, parte B, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Saulo era um animal solto, despedaçando as vítimas. Esse povo despedaçado também deixou alguns remanescentes vivos. Eles então se espalharam para regiões um pouco mais distantes. A quilômetros dali funcionava um outro núcleo de adoração que não era o núcleo oficial, era um núcleo paralelo, era um núcleo mestiço, era um núcleo que não era considerado legítimo diante dos judeus, eram os samaritanos, que haviam se formado após judeus terem se casado com pessoas no período babilônico. Depois, com o avivamento em Esdras, Neemias, nós temos uma dispersão desse povo que, colocado de lado, vai povoar, por assim dizer, a região de Samaria. Samaria na Bíblia tanto tem o significado de cidade, quanto tem o significado também de região. Portanto, esses homens que foram dispersos com a perseguição de Saulo foram para regiões laterais, subbairros de Samaria, inclusive a própria cidade de Samaria. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. E esse não se davam bem, os comentaristas afirmam com categoria que não era não se dar bem de apenas não olhar e não falar, mas era de fato, quando os judeus tinham que passar por aquela região para chegar na parte mais norte de Israel, eles faziam questão de dar uma volta incrível, passar pelo Rio Jordão, mas não passar por Samaria. Por isso que João capítulo 4 nos deixa talvez uma margem de questão de dizer que Jesus decidiu passar por Samaria para encontrar aquela mulher, naquela narrativa fantástica de João capítulo 4, a mulher samaritana, a mulher do poço. E nós estamos aqui agora. Um desses homens dispersos é Filipe, diácono, junto com Estevão na ordenação diaconal, que nós já tivemos a oportunidade de observar. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesse estudo é de que Jesus Cristo, ele nos mostra de que esse aspecto um tanto quanto paradoxal do cristianismo, onde você encontra o apedrejamento e logo em seguida o termo alegria, ele não é algo incomum. Então, no primeiro ressaltar de olhares, não ache estranho você ver Estevão curando, pregando, evangelizando, Estevão apedrejado e em seguida Filipe, a alegria dos homens. Não é estranho. Observe João, o Evangelho de João, por favor, no capítulo 16. Jesus nos orienta a uma visão bem clara de que a perspectiva do cristianismo comporta, sim, essa dimensão de sofrimento e alegria. E que quando nós deixamos de lado uma das duas, nós perdemos o cristianismo. Perdemos de vista. João capítulo 16, do verso 20 ao verso 22. Jesus, assinalando a obra do Espírito Santo, a obra que viria a ser a obra definitiva do Espírito Santo, Jesus nos orienta a pensar que a nossa angulação quanto a isso deveria mudar. Jesus diz assim, verso 20, em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo o quê? Se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Jesus orienta que a nossa dimensão de sofrimento muitas vezes nos cega de perceber que haverá uma dimensão extraordinariamente maior de alegria. O parto e o próprio período de gestação é um período pequeno se comparado à vida de uma criança, às alegrias que a criança vai trazer. Então Jesus está nos orientando a uma visão de que o sofrimento tem um lugar no cristianismo. E ele não é um lugar comparável à alegria, que é perpétua. Logo,
Ao não considerar o sofrimento cristão como parte essencial que aponta para a alegria perpétua, nós perdemos o cristianismo. Qualquer uma mãe, por mais que tenha ficado com medo ou aflita durante a gravidez, depois que pega a criança nos braços e conduz ela nos anos seguintes de criação, ela se regozija por anos e anos na alegria de um sorriso, no choro e na palavra mamãe e tudo mais. Nós precisamos, como cristãos, nesse mundo de analgésicos, parar de pensar que devemos evitar o sofrimento cristão. John Piper tem uma excelente pregação onde diz: você irá sofrer. Nós precisamos parar de considerar que o sofrimento cristão precisa ser adiado ou mesmo aplacado por orações onde viramos à noite pedindo que Deus nos tire das nossas aflições e sofrimentos, quando não é essa a realidade. Jesus até mesmo completa no verso 22 do mesmo capítulo 16, ele vai dizer o seguinte: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Olha o final, olha o final. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Estevão sofreu duramente, mas quando olhou Jesus e seguiu com ele para o céu, ninguém mais tira essa alegria de Estevão. Precisamos retornar, voltar ao Evangelho e pensar profundamente sobre perseguições, aflições físicas, doenças pela qual vamos passar, onde é nos requerido o regozijo não na doença, mas no Filho de Deus à destra do Pai, no olhar diante do apedrejamento da dor. Portanto, não é contraditório sofrimento cristão, alegria cristã. O que é contraditório é um cristão afastando o sofrimento e desejando que a alegria aconteça antes. Isso é contraditório, isso é fora de cogitação. E a gente pode caminhar um pouco mais nisso e entender de que o cristianismo, ou o destino do cristianismo, preste atenção por favor, é um destino de compartilhamento e legado com Jesus. Jesus compartilha de sua existência conosco. Ele encena o drama continuado. Ele inicia um legado de narrativas, de falas e também de histórias pessoais dele que vão sendo compartilhados com outros Estevãos e Paulos e perpétuas felicidades. E aí a gente vai encontrando esses nomes na história da igreja: Irineus, Tertulianos, onde a gente ainda vai tocar neles hoje. Mas o que eu gostaria de salientar é que o que Jesus inaugura de modo bem formal, de modo bem categórico, é um modelo de vida onde a rejeição e o sofrimento antecedem a alegria permanente, e que ela não se encontra nessa terra. Nós temos lampejos dessa alegria soberana aqui na terra, flashes. Será que é um flash? Flashes de alegria soberana. Mas a existência de Jesus nos orienta para um sofrimento nessa terra talvez um pouco mais dimensionado do que a alegria. O que é difícil para alguém como eu e você aceitarmos? De que o fato de que vamos viver nessa terra 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos, com muita sorte, diria o Salmo 90, aí com 70, 80, 90, e vamos achar cansativo. Vai ter um momento que vamos achar cansativo, ainda que agradecendo a Deus. Deus, obrigado, obrigado. Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela vida dos meus irmãos, eu sou grato pela minha igreja, eu tenho prazer dos meus filhos. Ainda que todas essas gratidões venham, é impossível excluir a dimensão de Eclesiastes, de que a vida é um perpétuo enfado, porque a ausência da visão completa daquilo que Deus é cansativo para os salvos. É uma luta contínua contra o pecado.
Então eu gostaria de pensar que Estevão, Paulos, Luteros, Wesley, Whitfields, M. Carmichaels e mulheres da história da igreja como Catarina von Bora, Susana Spurgeon, lutadoras e lutadores, gente que bravamente lutou, deve ter tido um dia, 2, 3 ou muito, onde falou: Senhor, me leva que está bem cansativo, eu já não estou, né? Susana Spurgeon, esposa do Charles Spurgeon, puxa vida, ela depois do nascimento dos seus gêmeos, ela ficou paralisada, a parte de baixo do corpo, ainda assim não se rendeu, colhia livros, minha esposa vive contando essa história para as crianças, para mim também, recolhia dinheiro para enviar livros para pastores em toda a Nova Inglaterra, está entendendo? Assim, ela tinha uma compreensão de que a vida dela, ainda que paralisada, ainda que as pernas não se movimentassem, ela não podia ir até a Catedral Metropolitana para ouvir o seu esposo, também doente, com gota, com problemas de articulação, com várias doenças, mas ia lá. Então nós precisamos aqui hoje compreender que a natureza do cristianismo, ela é uma natureza de sofrimento, porém, não como no Nirvana budista, onde o sofrimento purifica, não purifica nada. O que nos purifica é o sangue de Jesus. O sofrimento não nos purifica. O sofrimento não é algo como se assim, quanto mais a gente sofre, mais... Não, tem muita gente que sofre pra caramba e não melhorou. A relação com Deus, a presença do Espírito Santo é a presença santificadora. É o que o Espírito Santo me ensinou e eu aprendi diante daquele sofrimento. E daí eu gostaria de continuar pensando de que nós somos discípulos de Jesus e a palavra discípulo tem como radical disciplina. Todo discípulo está sob disciplina, quer seja de Jesus, quer seja de outro discipulador, de um mestre. Ser discípulo é estar debaixo de uma disciplina. Ponto. Estamos debaixo da disciplina do nosso mestre. Nós não podemos querer outra coisa senão o que o nosso mestre passou. Daí, pensando nesse legado que o nosso mestre deixa, com palavras que quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Eu entro no verso 1. No verso 4, perdão, no primeiro verso. Enquanto isso, os que foram dispersos, eu volto com essa palavra, eu resgato ela do sermão da semana passada, não tem problema. Dispersos, em grego, sementes lançadas ao chão. A palavra é uma palavra de agricultura. E é impossível não pensar em Tertuliano, 120 e poucos até 200. Tertuliano era um advogado. E ele batalhava para tentar tirar os cristãos da dimensão do sofrimento imposto. O César romano da época era Sétimo Severo. E esse homem era muito mau, como muitos imperadores romanos eram. Tertuliano viu coisas indizíveis em termos de tortura. E Tertuliano buscava muitas e muitas vezes retirar os seus irmãos através de atos judiciais. Na tradição romana, a perspectiva judicial é muito grande. Então os caras batalhavam, mas não conseguiam. Então os cristãos iam lá. Nero matou os cristãos, a ponto de Tertuliano falar que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Ou seja, cada mártir que morria, nascia um monte de gente crente. Porque o sangue de Jesus fez isso. E onde nós encontramos essa dimensão aqui, que no verso 4 nos orienta a pensar como sementes, como aquele que sofre e padece, ser uma semente. João, por favor, o Evangelho, capítulo 12, verso 24. João, capítulo 12, verso 24. Evangelho de João vai nos trazer uma clara dimensão do que é ser uma semente, como a semente de Tertuliano aqui, né? Um dos pais da igreja. O verso 24 vai dizer assim, Jesus Cristo: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E ele continua:
Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu não sei se vocês percebem, mas eu vou primeiro chamar essa fala em particular e depois eu vou esticar o contexto de onde Jesus está falando. Jesus está falando aqui de que se uma semente cair e não germinar, ela fica sozinha. Ela não faz nenhuma diferença. Mas se ela cair, a terra puxar ela para baixo, né? A terra cercar ela e ela morrer enquanto semente, ela nasce para algo muito maior. É necessário que ela morra na dimensão daquilo que ela é, para que ela possa renascer na perspectiva daquilo que Deus faz com uma semente. Jesus Cristo, a semente de Deus lançada nessa terra, morreu. Jesus foi lançado e ficou no seio da terra por 3 dias. E quando Jesus volta, quando ele ressuscita, a dimensão do que ele fez ressurrecto excede em termos de alcance tudo que ele fez em 3 anos. Se em 3 anos ele alcançou Tiro, Sidom, de repente chegou ali perto, beirando a Síria, não entrou, foi até Samaria, imagine quando você pensa na ressurreição. Jesus alcança, através do ato deliberativo de nos enviar o Espírito Santo, Jesus alcança muita gente. Onde isso nos afeta? Isso nos afeta de que Jesus está nos ordenando a odiarmos. Olha a comparação que ele faz. Odeia a tua vida. Ele não usa uma palavra branda, ele não fala compartilha da tua vida. Ele está pegando aquilo que é a dimensão de vida que você preparou e eu preparei. Ele diz, odeia isso. E se apega ao oposto disso em mim. Odeia teus planos, odeia teus sonhos como você havia planejado, o modo de vida como você havia institucionalizado para você, as coisas que você admirava não vão ser mais admiráveis, o modo como você queria não vai ser mais querido, você precisa mudar e não é uma coisa como melhorar. O problema da melhora é que ela encobre o não nascimento, ela encobre o pecado, é morrer. Me diga qual outra religião pensa assim? Nenhuma. Todas as religiões vão tentar adequar uma personalidade. Não, Jesus vai submeter as personalidades à sua própria realidade. Não há nada mais intocável depois que Jesus toca em você e em mim. E essa perspectiva de Jesus, tão forte, é uma perspectiva onde Jesus fala exatamente no momento significativo do seu ministério. Você que está em João permanece e apenas olha antes o que levou Jesus a dizer o que disse. No verso 20, aí mesmo onde você está em João. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns o quê? Gregos. Estes se dirigiram a Filipe, não aquele Filipe que a gente está estudando, que era de Betsaida da Galiléia. Eles pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Olha que maravilha. Jesus, quando ouve gente que não é aparentemente do seu aprisco procurar, ele demonstra uma alegria. É mais ou menos assim, chegou a hora desse clamor ser atendido, chegou a hora de que a alegria das nações seja cumprida, chegou a hora de que gregos, sírios, chineses, africanos, etíopes, todo mundo possa agora me encontrar. O clamor dos gregos ali é um clamor que não me parece ter sido atendido. Não parece que aconteceu. A conversa parece não ter fluído. Mas é aqueles momentos onde Jesus extravasa o seu desejo de que outros mais, outros além, possam alcançar a compreensão da fé em Jesus Cristo. E nós estamos, aí eu retorno com você, para Atos dos Apóstolos, nós estamos em um momento assim. Nós estamos em um momento onde as sementes foram lançadas na terra.
Filipe, Estevão, né? Inaugurando a semente Estevão, que parecia o quê? Não vai dar em nada. Mataram esse camarada, vai todo mundo se encolher, não é isso? Não, mataram Estevão e todo mundo que foi disperso como semente explodiu em evangelho, graça e palavra de Deus. É tão maravilhoso perceber que o verso 8, que você pode olhar, não tem problema, o verso 8, que orienta o nosso estudo hoje, diz assim, olha que lindo, e houve grande alegria naquela cidade, sabe? A semente caiu na terra, Estevão, então aquilo cresceu, aquilo se espalhou. Aqueles que foram perseguidos porque pregavam, agora pregavam mais ainda. E existe aqui então uma tripla condição. Você pode pensar no que é você ser lançado para fora de onde você vivia, de fora da sua casa, porque tem um Saulo, um doido de um Saulo querendo matar você? Você acha que talvez primeiro pensamento do Filipe não tinha assim, vou arrumar um lugar para trabalhar. Eu sei que eu estou fora de Jerusalém, mas agora eu vou ter que arrumar um emprego aqui em Samaria. Me parece que a Bíblia deixa claro de uma preocupação inequívoca, que é na pregação. O cara foi lançado para fora. E todo mundo que foi lançado para fora danou-se a pregar. Isso parece não ser algo comum para nós. Eu quero pensar aqui, parado nesse momento, pensar aqui. Qual é o maior motivo dos seus sofrimentos? Pensa aí. O que te faz sofrer hoje? Qual é o maior motivo da sua alegria? Pensou? Qual é o seu maior objetivo? Porque me parece que no texto de João, a maior alegria de Jesus é atender o clamor dos povos. É o pão que ele veio comer. Parece que o maior sofrimento de Jesus é também esse. E parece que o objetivo central de Jesus se orienta em Mateus capítulo 28. Que diz o quê? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Olha que lindo isso. Pelo que você sofre, pelo que você se alegra e quais são os seus objetivos? Exatamente. Se os seus motivos de sofrimento primários e os secundários não se orientam para a causa do Evangelho, se os seus motivos de alegria, o que te deixa para cima, primariamente não é a alegria da salvação de pessoas, ou os secundários que se orientam para isso, e se os seus objetivos não são fazer discípulos, e os seus secundários objetivos não são cooperando com o objetivo central, dificilmente você vai entregar-se ao Evangelho com completude. Suas alegrias, seus sofrimentos e seus objetivos são a sua vida. E a sua vida precisa morrer. E se a semente não cair na terra, não vai dar fruto. Alegria, por favor, é um momento de reflexão. Eu conheço todo mundo que está aqui. Não tem necessidade de grandes homilhas e retóricas para tentar captar você. Eu não estou muito preocupado agora com isso. Eu estou preocupado mesmo que tu pense, cara, o que tem me deixado triste, o que tem me deixado alegre e o que eu tenho planejado. E aí dentro disso, tu pode orientar essa dimensão de vida. Seguindo adiante, ainda no capítulo 8, Filipe, verso 5, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, olha que maravilha, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. As multidões o quê? Unânimes. Todo mundo, peraí que o Filipe vai falar. Mas qual era o cenário anterior em Jerusalém? Você se lembra disso? Você leu isso comigo? Ah, não é possível que você não tenha lido. Dá uma olhadinha no verso 57 do capítulo 7. Dá uma olhada no 7:57. Olha que depois eu vou ler. Que significativo. 7:57. Eles
ou seja, os algozes de Estevão, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Olha a diferença! Você está numa cidade, o Estevão está pregando e está todo mundo de tapado o ouvido. Aí você, morre Estevão, o que você vai pregar em outro lugar? E o pessoal, para, vamos ouvir Felipe. Todo mundo quer ouvir Felipe. Isso é o Evangelho. Eu li ontem um artigo maravilhoso do John Piper para dar apoio à construção desse sermão, e esse artigo me assustou. John Piper falou que ao longo da sua caminhada cristã, pastor batista, John Piper falou que ao longo da sua caminhada cristã, ele se surpreendeu em quanto tempo ele gastou com pessoas que não queriam ouvir o Evangelho. E de que ele insistia com medo de repente não estar insistindo tanto em pregar. Não estamos falando de orar, mas em pregar. Pregou, não ouviu, pregou, não ouviu, pregou, não ouviu. E ele, ao contemplar esse mesmo texto, ele fala o seguinte: olha, de repente você está pregando para Jerusalém, e de repente o que Deus está falando é vai para Samaria. Mas o que é Samaria? E o que é Jerusalém? O que é Samaria e Jerusalém em termos de auditório? Eu vou te dizer, Jerusalém era o lugar onde o Messias era mais aguardado naquela terra. Jerusalém era o lugar dos melhores estudiosos da Bíblia. Jerusalém era o lugar dos melhores teólogos daquela região. Era em Jerusalém que uma mensagem calcada no Velho Testamento poderia ser melhor absorvida. Concorda comigo? Sim. E o que aconteceu? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí vai para Samaria, que odiava judeu. E o que samaritano cria? Samaritano cria no Pentateuco, ponto. Tinham feito sua própria ordem sacerdotal, vários rituais daqueles que você percebe claramente, que evidenciam o Messias, tinham sido eliminados. O que você pensa? A capacidade que eles vão ter de entender Jesus é o quê? Mínima. O único versículo do Pentateuco que fala sobre o Messias, você vai ler. Vai lá comigo, Deuteronômio capítulo 18. Era o único versículo que fazia com que os samaritanos se orientassem na expectativa de um Messias. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Dá uma olhada. Pode ler, depois eu leio com você. O único versículo claramente sobre o Messias. O único. Mas e o Gênesis? O Gênesis te orienta de que vai vir mas não fala de um Messias. Não fala de um rei, de alguém, de um profeta. Olha esse aqui. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Você lembra de João capítulo 4, verso 25? O que aquela mulher fala? Senhor, nós sabemos que virá o Messias, e quando ele vier, nos fará saber todas as coisas. Não é isso o papo da mulher do poço? Um versículo. E o que eu tenho aqui? Todo mundo acatando, saindo alegremente, saltando, porque o Espírito Santo estava na vida de Filipe de tal forma que um versículo valia por todo o Velho Testamento. O Espírito Santo pegou e fez um estrago na cidade, as pessoas se converteram, os demônios saíam gritando, os coxos andavam. Isso aqui me lembra aquele momento clássico onde Jesus está curando, está exortando, está pregando o evangelho para os pobres, vem os discípulos de João Batista e fala: olha, o João mandou perguntar, é tu mesmo? E aí Jesus está curando e vai falar: fala o que você está vendo. Então, é nítido que o Espírito Santo quer fazer obras das quais nós desconsideramos que possam ser feitas. E eu quero com isso retirar algumas vendas dos seus olhos, no sentido daquelas falas erradas. Sabe aquela fala que diz assim: os discípulos estavam muito parados, e aí Deus mandou uma perseguição para eles acordarem. Não estava parado não. Tinha um Pedro preso, um Estevão a Pedro, não tinha ninguém parado, não havia apatia missionária. Deus mandou a perseguição, mas não é porque o pessoal não estava percebendo, senão você vai ter que ir além da Bíblia, você vai fazer uma conjectura. A Bíblia não fala que o pessoal estava parado. Deus mandou a perseguição e espalhou suas sementes, mas o povo não estava parado, o povo estava trabalhando.
A gente tem que ter cuidado com isso. Então, os samaritanos poderiam parecer um retrocesso no avanço missionário, ou pelo menos um grupo desconsiderável, quando se mostraram aqui um grupo completamente aberto ao Evangelho, ouvidos completamente abertos ao Evangelho. John Piper, então, vai dizer que nós estamos muitas vezes apegados a púlpitos públicos e pessoas que mais nós queremos que se convertam do que de fato eles querem nos ouvir, ou de fato é plano de Deus para aquele momento, assim como Paulo é chamado no sono, passa a Macedônia, passa a Macedônia, passa a Macedônia, passa a Macedônia, e Paulo querendo ir para outro lugar e passa a Macedônia. Então nós precisamos ficar atentos ao movimento do Espírito Santo, porque pessoas talvez que já tenham ouvido o Evangelho, nós ficamos com tanto pesar, nossa, mas vai para o inferno. Sim, mas tu pregou, cara. Se tiver a oportunidade, tu prega de novo, mas tem um monte de gente que não ouviu ainda. Um monte de gente. Caminhando aí para o fim. O que acontece nos 200 anos seguintes da igreja é de que a igreja se torna absurdamente grega, gentílica, romana e um pouquinho aqui judaica. Ele veio para os seus não receberam. Isaías 65 nos orienta a pensarmos de que modo Deus pensa sobre isso. Isaías 65, verso 1 e verso 2. Isaías 65, verso 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios desejos. A ação missionária continuou e ela foi adiante. E eu gostaria de finalizar pensando em algumas coisas muito óbvias. Gênesis 50, 20, José fala assim: olha, vocês intentaram o mal, mas Deus foi e transformou esse mal em bem, falando José da sua situação, desde que seus irmãos o traíram até sua condição de governador do Egito. Nesse caso aqui, pensaram que matando Estevão tudo tinha acabado, mas o que aconteceu foi uma reviravolta incrível. A ação missionária se propagou e chegamos até aqui hoje. Eu gostaria de pensar também de que as perseguições não pararam. Ao contrário do que nós pensamos, a igreja hoje é mais perseguida do que já foi em todos os tempos, e morrem mais pessoas, não somente quantitativamente pela relação de população que temos no mundo, mas relativamente à época, morrem mais pessoas hoje pelo cristianismo, pelo evangelho, do que morriam naquela época. As perseguições não diminuíram, elas só aumentaram. Hernandes Dias Lopes tem uma frase excelente que nos orienta a pensar sobre a nossa própria condição cristã e a nossa condição de trabalho. Ele diz assim, Hernandes Dias Lopes: ou você está em campo missionário, ou você é campo missionário. Ou você está comissionado e atuando, ou você é alguém que precisa de evangelho. Como diria Spurgeon, ou você é um missionário, ou é um impostor. John Stott conclui sobre a condição de igrejas no seu tempo e evangelização. Não pode haver evangelização sem evangelho, uma vez que a evangelização cristã pressupõe as boas novas de Jesus Cristo. A evangelização eficaz se torna possível apenas quando a igreja recupera o evangelho bíblico e a confiança em sua verdade, relevância e poder. Creio que estejamos, pela graça de Deus, pregando o evangelho vivo nessa igreja. E creio que as sementes do Senhor já estão sendo espalhadas e já há pessoas sentadas aqui de vários municípios da Baixada Fluminense. E isso é honra e glória para o nome de Jesus.
mas creio certamente de que o Senhor vai fazer uma grande obra que vai exceder a perspectiva de bairro que podemos ter, porque o Evangelho, ele não para. E estamos aqui hoje, mas estejamos preparados para quando o Senhor nos lançar além de nossas próprias capacidades de ver, nós estejamos à disposição dEle. Quer seja para ficar, quer seja para ir, o Senhor tem domínio sobre nossas vidas. Eu clamo pela nossa vida hoje enquanto missionários. Eu clamo pelo fato de que Filipe, mesmo sendo totalmente destruído em termos de família e tudo mais, ele viu gente morrer, ele viu gente sendo destruída por Paulo, ele viu gente perdendo família, perdendo criança, sendo presa. Filipe não se calou. Filipe foi mais, ele foi adiante. E ele foi para aqueles que não clamavam pelo Messias como ele. Minha tristeza hoje, como pastor, e eu escrevi isso no Facebook, é ver que a maioria dos evangélicos perdeu o Evangelho. Os evangélicos simplesmente ignoram a existência do Evangelho e estão vivendo uma sub-religião baseada em encontros jovens, em conferências, em cultos especiais, em um monte de coisa. E hoje nós perdemos a dimensão do que é uma igreja missionária. A gente tem que fazer culto de missão para lembrar da missão. Portanto, eu gostaria que hoje nós pudéssemos orar para que Deus nos use como Filipe foi usado e que nos lance como sementes. Amém? Esse sermão estará disponível no nosso canal do YouTube. Se você quiser compartilhar com alguém, que o Senhor possa te ajudar a espalhar as sementes também. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor essa noite, certos, Deus, que assim como Filipe, que viu tanta coisa e talvez pudesse ficar desanimado em abrir os lábios e pregar, nós hoje estamos recebendo um estímulo profundo do Senhor, em olhar para as missões e olhar para o modo como o Senhor está construindo o cenário da Igreja do Discipulado Cristão e também de cada irmão convidado que está aqui essa noite. Nós pedimos ao Senhor que não cale nossos lábios a dor, ao sofrimento, que nada disso nos cale, mas que pelo contrário nos lancemos com mais ímpeto ainda na Tua obra. Senhor, por favor, tira de nós o medo de perdermos a vida como ela foi planejada por nós. Tira de nós a vida que nós pensávamos que teríamos e coloque em nós a vida que deve ser. Por um tempo breve nessa terra, Senhor, muitas vezes perdemos de vista a eternidade. Que nessa noite, as alegrias da eternidade proposta por Cristo possam valer muito mais do que os nossos sonhos mesquinhos, de que o Senhor possa tirar de nós essa tentativa fugaz e tola de o tempo todo estar buscando coisas para nos alegrarmos nessa terra, quando a maior alegria é ver as almas se convertendo. O Senhor mesmo disse, ó Pai, que quando um pecador se converte, há festa no céu. Ai Deus, essa precisa ser a nossa festa também. Essa precisa ser a nossa alegria também. A salvação de outros deve ser alegria para o nosso coração. A salvação de pessoas, a descoberta do Evangelho deve ser alegria para os nossos corações. Eu te peço, por favor, que reoriente nossos afetos essa noite, que nos faça lembrar pelo que estamos sofrendo e nos alegrando, porque talvez seja por futilidade, entretenimento, seja por sonhos e planos que acabam nessa terra. Arranca de nós, Senhor, e nos coloca plantados junto ao ribeiro de águas que correm, deixando com que as folhas nunca murchem e que os frutos deem na estação certa. Perdoa-nos, Senhor, por sempre tentarmos fazer com que a vida tenha um jeito de Deus e um jeito meu. Que nessa noite venhamos a nos alegrar na certeza de que o Senhor nos dará muitas pessoas a qual se converterão pelo testemunho do Senhor e que vamos discipular muitas pessoas em Teu nome, fazendo-as discípulos de Cristo. Ajuda-nos a não esmorecer diante da nossa pequeneza e da nossa incapacidade notória de fazer isso. Em nome de Jesus, clamamos pelas missões, Pai. Amém e amém. Deus abençoe a todos nessa noite.